Olá, tudo bem? Vamos fazer a correção de uma atividade aqui, um problema de potenciação. Eu já deixei mais ou menos feito, né? Então, aqui, como que foi resolvido, né? Vamos começar com esse problema, com essa expressão aqui, tá? O problema é o seguinte, 2 elevado a 14 mais 2 elevado a 17 mais 2 elevado a 18 sobre 25. Não sabe o que fazer? Tem que fazer isso mesmo. Tem que vir e desenvolver um por um. Nossa, não tenho noção do que fazer, estou fazendo a prova. Então você vai vir e você vai desenvolver tudo, certo? Ó, e aí você chegou nesse valor daqui, quando você somou esses números aqui, né? 409.600 dividido por 25, né? E aí dá 16.384, né? Eu observo que foi usada a calculadora, mas a gente tem que levar em consideração que na hora não tem calculadora, né? Na hora de fazer atividade, provas, não tem calculadora. E aí, só que tem um detalhe, né? O enunciado ele pediu que estivesse no formato de potenciação. E esse formato aqui não está no formato de potenciação. Então, o que você poderia fazer após ter chegado nesse número aqui? Ter fatorado e transformado ele em uma potência, né? Então, aqui no caso, eu vi que é um número par e eu comecei fatorando por 2. Então, era 16.384 dividido por 2 e 8.192 dividido por 2, 4.096 por 2, dá 2.048, por 2, 1.024, 512, até chegar no 2 dividido por 2, que deu 1. E aí a gente conta, né? Então você observa que, então, ou seja, isso daqui é igual a 2 elevado à quantidade de vezes que a gente conseguiu chegar aqui, né? Chegamos até 1. Então vamos contar quantas vezes dividimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 2 elevado a 14 é a resposta correta, porque no enunciado está escrito: dê a resposta no formato de uma potência. Tem que prestar atenção no enunciado. Legal, esse daqui é o jeito se eu não souber fazer potência, né? Então, ou seja, o que é avaliado na realidade quando o professor ele cobra ali exatamente esse tipo de potenciação? Ele quer saber se a gente sabe fazer isso. Então, esse daqui é o problema inicial, tá? Eu já deixei aqui escrito para o vídeo não ficar muito longo. Então, esse daqui é o problema inicial. 2 elevado a 14 mais 2 elevado a 17 mais 2 elevado a 18. Então, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que pegar e colocar as potências de uma forma que fique igual aqui, né? Ó. Então, eu escolhi aqui o menor, né? Então, eu escolhi aqui o menor número que eu tenho, entre o 14, 17 e 18, obviamente é o 14. Então, ficou 2 elevado a 14 e eu vou separar aqui, ó. O 17 não é 14 mais 3, certo? Então, o 18 não é 14 mais 4? Então, já que eu tenho interesse no 14, eu escolhi o expoente 14 para deixar ele aqui. Então, agora eu vou fazer uma reescrita, né? Então, você tem o 2 elevado a 14 mais 2 elevado a... Como os expoentes estão somando, significa que é uma multiplicação de potência de mesma base, né? Então, que é a propriedade lá, a primeira que a gente vê. Então, vezes 2 elevado a 4, certo? E aí a gente tem aqui sobre 25. E aí, então agora você observa que em todos os termos dessa expressão tem o 2 elevado a 14. Agora que tem todos os termos tem 2 elevado a 14, eu vou fatorar. Então, ou seja, o que é fatorar? Tornar em fatores. Então eu coloco um em evidência, obviamente que é aquele que se repete. Coloco ele em evidência e vou dividindo por termo a termo. Então, 2 elevado a 14 dividido por 2 elevado a 14, o resultado ele é 1. Então, aqui, resultado 1. 2 elevado a 14 dividido, né? 2 elevado a 14 vezes 2 elevado ao cubo. Então, a gente simplifica, né? Então, aqui vai sobrar só o 2 elevado ao cubo, assim como aqui também sobra só o 2 elevado à quarta. Beleza? E aí a gente consegue observar que a gente tem aqui, ó, 1 mais 8 mais 16, porque 2 ao cubo é 8, 2 à quarta é 16. E se a gente somar, ó, 8 mais 16 dá 24. 24 mais 1, 25. Então fica 2 elevado a 14 vezes 25 sobre 25. Bom, é uma multiplicação, então eu posso simplificar e chegar em simplesmente a 2 elevado a 14. Certo? Então,
Se o professor ele chega e ele vê que você foi lá e resolveu assim, ele pode dar 100% errado? Não. Mas você, por quê? Porque você conseguiu, de uma certa forma, você conseguiu resolver o problema e chegar na resposta certa. Mas também não está 100% certo. Se ele estiver avaliando, se você entende as propriedades da potência. Então é por isso que o ideal é que você resolva dessa forma, utilizando as propriedades da potência, certo? Por que eu pedi para vocês resolver dessa forma aqui também? Para você saber que é possível chegar na resposta correta, mesmo sem seguir todos os passos da propriedade, tá bom? Então, agora vamos para o próximo problema, da mesma situação, né? Então, aqui, ó, a gente tem, o próximo problema agora a gente vai resolver esse problema daqui, ó. Certo? Ó. Então, ó, pela vírgula que foi colocada aqui, dá para ver que foi feito pela calculadora também, né? Então, e aí o que a gente tem aqui de propriedade? A gente sabe se eu tenho, por exemplo, a elevado a b vezes c elevado a b, isso daqui vai ser igual a vezes c elevado a b, não é? Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Quero dizer que dá para escrever essa expressão aqui dessa forma. 8 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4 sobre 2 elevado a 8, ok? E aí a gente vem abrindo, né? Vem matematicando aqui em cima, né? A gente vai abrir agora esse 8. Eu joguei 2048 bastante. Eu sei que 8 é uma potência de 2. Então é 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 2. Então é 2 elevado ao cubo. Só que o 8 está elevado a 4, certo? E aí eu tenho aqui o 3 elevado a 4 sobre 2 elevado a 8. Então foi assim que a gente chegou aqui, que eu cheguei aqui nessa... Então, e aí eu faço 3 vezes 4, que dá 12, tá? Então é que aqui eu fiz direto, né? Eu não fiz essa abertura aqui, porque né, já tô fera, e aí eu já faço direto, né? Já sei que... Então ficou 2 elevado a 12 vezes 3 elevado a 4, igual tá aqui, né? Dividido por 2 elevado a 8. Eu sei que 12 é igual a 8 mais 4. Nossa, mas Danilo, por que você escolheu o 8, o 4, né? Para poder, perdão, por que você escolheu o 8, né? 2 elevado a 8? Porque embaixo eu tenho 2 elevado a 8, né? A gente escolhe de acordo com cada situação. Como que você vai separar? Porque o 12 é 10 mais 11, é 2 mais 10. Então, como que eu vou separar? Você vai separar de acordo com o seu interesse. Eu tenho interesse em 2 elevado a 8, por causa que tem aqui. E a gente sabe que se é soma de potência, é uma multiplicação de potência de mesma base. E aí é na hora que a gente consegue simplificar isso com isso, e a gente vai ter como resultado 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta, certo? E aí a gente vem, né, e se pergunta, né? 1296 é uma resposta correta? Se no enunciado está escrito simplifique em uma única potência, está errado. Quer dizer, errado numericamente não está. Eu acho que não, né? Mas a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Mas Danilo, como que eu vou chegar nesse resultado fazendo desse jeito que eu fiz? Fatorando, você tem que transformar em uma potenciação. Então, 1296 dividido por 2, que deu 648 por 2, por 2, por 2, e assim foi indo, né? Então, e aí aqui no resultado eu fiquei com 1, 2, 3, 4. Então, o 2 está elevado a 4. Assim também como o 3 na hora que eu fatorei. 1, 2, 3, 4. 3 elevado a 4. Tá? Então, ou seja, 2 elevado a 4 é o mesmo número, né? Ó. 2 elevado a quarta e vezes 3 elevado a quarta. E olha o resultado final. 2 elevado a quarta vezes 3 elevado a quarta. Conclusão, se você está fazendo uma avaliação que está observando se você desenvolveu a habilidade de potenciação, faça assim, ok? Professor, eu terminei, não tenho certeza se está certo. Como é que está de tempo?
Faz a prova real, resolve desse jeito que você se sente mais confortável, né? Por mais que ele seja muito, muito mais trabalhoso, mas para quem é bom de conta, de cabeça, consegue se desenrolar bem, tá bom? Obrigado, qualquer coisa entre em contato.